Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema da área trabalhista, que é a questão da estabilidade em caso de acidente durante o período de aviso prévio. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, comentários e também nos procure nas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, a gente antecipou na abertura do vídeo que hoje nós vamos falar sobre uma questão relacionada ao direito trabalhista e um tema muito específico que está sendo objeto de análise pelo TST, ou seja, é um tema bastante ainda controvertido, tem muita discussão e obviamente a gente vai trazer aqui para vocês os dois pontos de vista e vamos depois trazer o resultado final para vocês também saberem como a nossa Corte Máxima Trabalhista resolveu a demanda. O fato é, qual é o ponto que nós vamos debater? Se há ou não há estabilidade do empregado quando ele sofre algum tipo de acidente durante o período de aviso prévio. Então vamos contextualizar aqui. Imagina que a pessoa trabalha numa empresa, ela pediu demissão ou foi demitida e está durante o período de aviso prévio. E durante esse período ela sofre um acidente de trabalho. A questão é, ela readquire ou adquire o direito à estabilidade por ter sofrido um acidente ou ela cumpre o aviso prévio e encerra o vínculo empregatício? Essa é a questão, esse é o ponto e isso tem um desdobramento muito grande, né? Porque isso impacta diretamente. Vamos só recordar, a estabilidade no acidente de trabalho é de 1 ano após o retorno do empregado ao trabalho. Então, se ele sofreu um acidente, ficou 4 meses afastado, quando ele retornar ao emprego, ele vai ter mais 1 ano de estabilidade. E se a empresa não o quiser, ela tem que indenizar por todo esse período, haja vista que ela tinha direito à estabilidade. Então, esse é o grande ponto. E o TST está divergindo em relação a essas questões, porque há uma situação muito peculiar que é o aviso prévio. Durante o aviso prévio, ambas as partes já sabem que o vínculo empregatício vai ser encerrado. E a questão é, será que o empregado tem ou não tem direito à estabilidade? Então eu vou apresentar aqui para vocês o caso que está sendo objeto de análise no TST, trazer os votos divergentes do relator e do segundo ministro para que vocês possam entender e ao final a gente retorna para fazer os comentários finais. Segundo o processo, a funcionária foi dispensada do Bradesco e durante o período de aviso prévio indenizado sofreu uma queda na garagem do banco. Logo, a dúvida é se este fato deveria ser considerado ou não como um acidente de trabalho típico. Antes de pedir o adiamento do recurso, o ministro José Pimenta votou pela manutenção da estabilidade provisória, restabelecendo assim o acordo do TRT da 13ª Região, da Paraíba, que reconheceu a concessão do direito da ex-funcionária à instituição financeira. O relator argumentou que a instância anterior, o TRT 13, já havia validado os fatos ocorridos e que o TST não deveria reexaminar os fatos, em contrariedade à súmula 126 da Corte Trabalhista, que dispõe que o recurso de revista não pode provocar reexame de fatos e provas. Pimenta também destacou que o aviso prévio indenizado integra o período do contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Abre aspas, trata-se apenas de uma liberação da obrigação essencial de trabalhar feita pelo empregador. Fecha aspas, ressaltou o ministro. Abre aspas de novo, e não me parece que essa hipótese, a hipótese de um acidente de trabalho, que aliás foi considerado como tal pelo INSS, é um argumento a mais, fecha aspas, prosseguiu. Nesse sentido, o ministro enfatizou que a ocorrência de acidente de trabalho foi inclusive atestada tanto pelo CAT quanto pelo próprio INSS, que posteriormente concedeu o benefício. Assim, ponderou que a 5ª turma do TST não poderia afastar o direito à garantia provisória. Para Pimenta, com tal decisão, o colegiado da Corte Trabalhista contrariou e reexaminou as premissas fáticas já anteriormente avaliadas pelo TRT 13. Além disso, segundo o relator, o colegiado ainda ignorou tanto o nexo de causalidade entre os fatos quanto a natureza de acidente de trabalho. Relator do acórdão na 5ª turma, o ministro Breno Medeiros divergiu do entendimento de Pimenta. Em sua manifestação, Medeiros ressaltou
que a funcionária foi dispensada com um aviso prévio, indenizado, o que significa a desnecessidade de prestação de serviço naquele período. Por essa razão, ele concluiu que a ida da mulher ao banco, naquele momento, não estava mais dentro do vínculo empregatício entre as partes. Abre aspas. Pode-se imaginar várias questões aqui, desde ela ter uma conta corrente no banco, mas aí, de qualquer forma, se fosse qualquer relação com o banco, na realidade não é na prestação de serviços laborais. Então, não é um acidente de trabalho, pontuou Medeiros. Fecha aspas. Ainda de acordo com o ministro, a caracterização de acidente de trabalho ocorre quando o funcionário está prestando serviço à empresa na qual ele trabalha. Abre aspas. Ela não estava prestando serviços, porque o aviso prévio foi indenizado. Se ela não estava prestando serviços, não vejo como o banco ter responsabilidade pela saúde e segurança de alguém que foi dispensado da prestação de serviço, fecha aspas, destacou. Portanto, pessoal, como vocês podem observar, é uma divergência bem considerável entre os dois ministros do TST, ocasião em que, por alguns detalhes técnicos, um pegou na questão de ter estabilidade, o outro já foi para uma outra linha. O fato é que, no caso, o aviso prévio sendo indenizado, dispensa-se o empregado de trabalhar, mas por algum motivo, essa empregada teve que ir até o banco, ocasião em que ela acabou sofrendo um acidente no estacionamento, saindo ou entrando do banco. E aí tem toda essa divergência. O fato é que nós temos um empate por enquanto, há um pedido de vista e desde o dia 13 de abril de 2026 há um momento aí em que os ministros estão deliberando sobre o resultado final desse caso. O fato é que isso tem um impacto considerável, porque esse julgamento vai ser base para outros casos similares que chegarão também ao judiciário. Então, por isso, a preocupação e o cuidado dos ministros ao julgar essa questão. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quando tiver o resultado final, a gente volta aqui para contar para vocês. Até mais!